Boa noite, amigas, amigos, companheiras, companheiros. Estamos de volta com mais uma conversa aqui dos domingos, nessa agenda brasileira tão tortuosa, né? Que muitas vezes não aponta para um horizonte em que tenhamos esperanças. Então, a esperança nós temos que tirar da luta, nós temos que tirar da nossa persistência, da nossa capacidade, da nossa vontade de enfrentamento. Nós não podemos nunca, nada na luta do povo caiu do céu, nada na luta dos povos foi obtido, foi conquistado sem luta, foi conquistado por benesses, por acaso, enfim, por sorte, né? É trabalho duro, é trabalho político, é ter estratégia, é ter tática, não recuar, né? E ter capacidade de enfrentamento e vontade de enfrentamento, né? Alguns dos nossos temas de hoje, alguns dos nossos assuntos de hoje vão expressar bem isso. Mas antes de nós entrarmos no nosso papo, né, eu peço a vocês que digam, né, de que cidade estão falando, né? Se for aqui do Rio de Janeiro, qual bairro, né? Muitas vezes o pessoal que nos assiste, né, nos ouve, está em outro país, né? É importante também que para ampliar nossa rede. Se você estiver nos vendo no Facebook, né, vamos curtir, vamos compartilhar, chamar os amigos, comentar, né? Se estiver nos vendo no YouTube, inscreva-se no canal, dê um like, né? É importante também nós fortalecermos as nossas páginas, né, os nossos canais no YouTube. E também nos digam se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, né? Se houver algum problema que nós possamos corrigir por aqui, né, a gente corrige. Enfim, como é que está por aí, Renan? Bastante gente já aqui. Boa noite, Odi. Comentando. Deixa eu ver de onde são os nossos companheiros e companheiras, gente do YouTube, gente do Facebook. A Rune Magdala, de Sergipe, acompanha aqui a gente. O José Costa diz assim: vamos vencer o Corona. Isso aí. Vamos. O que mais? De Natal, no Rio Grande do Norte, o Carlos Rosenberg acompanha a gente. A Patrícia Castro diz aqui que acompanha e admira muito seu trabalho. De Obrigado. São Paulo, o Baldo Duenhas está sempre com a gente aqui. Lúcia Carvalho aqui, acompanhando pelo Facebook. A Rosana Araújo pelo YouTube. De Bagé, no Rio Grande do Sul, a Gleci Nunes. Quem mais aqui? De Olinda, Pernambuco, a Patrícia Castro. Cadê? Vamos lá. De Garanhuns, Pernambuco, a Vivi Tenório. A gente já comentou aqui a história de Garanhuns, né? Que foi um município que teve depois um desmembramento. Mas Garanhuns, em tese, que foi num distrito específico que se emancipou. Mas é a terra do presidente Lula. Exatamente. Né? De São Paulo, a Cleo Grigoli. A Sandra Maria Borba, de Curitiba. De Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Leni Pino. De Sergipe, o Adeildo Silva. De Florianópolis, agora entrou muita gente aqui. Rita D'Agostin. De Aracaju, a Cristina Maria Pinheiro. De Inhumas, Goiás, o radialista Eduardo de Carvalho. Mazinho Trindade, de São Paulo. Altervi Cruz, de Natal. A Vera diz que você é um refresco nesses tempos bicudos. Obrigado. De Palmas, Tocantins, a Érica Jardim. De Brasília, no Distrito Federal, Maria Madalena Nunes. A Gisele Moreira diz aqui, o Adi faz muita falta no Congresso. De São Luís, Maranhão, a Rosiane Souza, fora Bolsonaro, genocida. A Ângela Maria Luiz, de Rio das Ostras. Bastante gente. Ribeirão Preto, a Márcia Falcone, ela também está sempre com a gente. De Lavras, no Rio Grande do Sul, Neto Viana.
Enfim, a Vivi Tenório já diz aqui, gostaria de saber porque Bolsonaro ainda não foi para a cadeia. Né? Eri Edson, aqui de São Paulo, ele acompanha a gente pelo YouTube. Enfim, já falei, já ia repetir mais algumas pessoas aqui. Vamos começar a conversa, Aldir. Vamos entrar no tema, lembrando, pessoal, que a gente daqui a pouco vai falar sobre as delações, tanto sobre a delação que envolve aí a Globo, quanto a delação já demonstrada, inverídica do Palocci, né? A desmoralização da delação do Palocci usada pelo Sérgio Moro para tentar influenciar nas eleições. E ele vai comentar também sobre a pesquisa do Datafolha, sobre o caso de que está mobilizando a esquerda no Brasil, né? Uma aliança do PT que está mobilizando aí todos os ex-presidentes quase do partido. E também, já entrando no nosso primeiro ponto, Adi, vamos falar um pouquinho sobre o restabelecimento da prisão domiciliar do Queiroz, que o ministro Gilmar Mendes concedeu nos últimos dias. O ministro Gilmar Mendes, na noite de sexta-feira, revogou, né, uma decisão do ministro do STJ, Félix Fischer, que, por sua vez, havia revogado uma decisão anterior, né, do presidente do STJ, que no plantão do recesso havia concedido a prisão domiciliar para o senhor Fabrício Queiroz, miliciano, né, e sua mulher. Félix Fischer, né, que é o relator, revogou essa decisão, determinando a volta, né, de Queiroz para a cadeia, presídio, juntamente com a sua mulher. E logo depois essa decisão foi revista, revogada pelo ministro Gilmar Mendes, né, que em habeas corpus, Ministério de habeas corpus. E, obviamente, como essas questões judiciais elas viraram uma espécie de Vasco e Flamengo, ou Fla-Flu, ou Corinthians e Palmeiras, né? Tem as torcidas. Então, pelo fato de ser o Queiroz, nós torcemos para que ele seja preso, né, como eles torciam na época em que o presidente Lula estava sendo perseguido para ser o Lula, né? E, obviamente, embora não caiba nenhuma comparação entre as duas personagens, né? O Queiroz é um miliciano, Queiroz é um homem metido, né? E não é metido em boa coisa, né? E mostrou uma relação promíscua com a família Bolsonaro. Agora, vamos à decisão do ministro Gilmar. Ele fundamenta a decisão, né, mantendo coerência com o entendimento dele, né? O ministro Gilmar, ele é garantista, né? E ele tem um entendimento claro em relação a essas prisões, né? Essas prisões preventivas, né? Muitas vezes se dão à margem da lei. Com alteração, como eu falei em lei, a alteração legislativa, aquele chamado pacote anticrime, ficou expresso no texto legal que os fatos que possam ensejar uma prisão preventiva têm que ser contemporâneos, não podem ser fatos, né, de tempos atrás, que é o que acontece normalmente, né? A Lava Jato, né, e seus tentáculos, né, Curitiba e Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, isso acabou também dando filhote, né, para outras sessões judiciárias pelo Brasil afora. Usam e abusam de prisão preventiva, né, sobretudo quando se trata de forçar uma delação premiada, né? Usam a prisão como chantagem, como ameaça, né? Se não delatar, não sai, né? E o delator, muitas vezes, acaba contando aquilo que a polícia, o Ministério Público quer ouvir, né? Se eu fosse o ministro Gilmar, quer dizer, se eu não fosse o ministro Gilmar, se eu estivesse na relatoria de um processo como esse, eu manteria a prisão no Queiroz, eu particularmente manteria. Não acho a decisão do ministro Gilmar absurda, estou sendo aqui muito franco. Absurda não é coerente com o que ele pensa,
e é coerente com uma certa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Queiroz, ele também foi acusado, né, de, juntamente com a mulher, até a mulher a mais acusada do que ele, de tentar intimidar testemunhas e destruir provas, o que é uma das razões para essa medida cautelar de prisão preventiva, né? Então, e é alguém que pertence, né, ao chamado crime organizado, a milícia, né? Então, eu acho que o ministro Gilmar, ele enfrenta a questão da possibilidade de destruição de provas, né? Diz que isso não está provado, que na decisão que, na primeira instância ainda, né, em que se decreta a prisão dele, preventiva, não está provado que ele estivesse tentando intimidar testemunhas e tentando destruir documentos, etc. Mas, enfim, não é alguém que trate, né, a possibilidade de ser preso, que trate, né, o processo, né, respeitando decisão judicial, é alguém que, se tiver com a possibilidade de destruir prova, vai destruir mesmo, né? Mas, repito, a decisão do ministro Gilmar, ela não é absurda, né? Ela tem plausibilidade. Eu não daria, eu particularmente não daria, mas não condeno, não acho que o ministro Gilmar Mendes está blindando o Queiroz, né? Muita gente não gosta de Gilmar exatamente quando ele procede a esse tipo de medida, né, de soltar pessoas que são presas ilegalmente. É bom lembrar que ele faz isso com todo o espectro político, né? Ele fez isso com o Zé Disseu, por exemplo, né? Concedeu habeas corpus para o Zé Disseu quando o Zé Disseu estava preso, enfim, ele considerou a prisão ilegal, né? Na semana retrasada, ele mandou soltar gente presa na investigação sobre Zé Serra com o mesmo argumento. Os fatos não eram contemporâneos e naquele episódio ele inclusive fez uma ressalva dizendo que ele agora estava usando a condução, disfarçando a condução coercitiva com o nome de prisão provisória, né? Então, o ministro Gilmar, ele é assim, ele tem esse entendimento, né, e tem coragem, né, para o seu entendimento ser concretizado em decisões judiciais. E muita gente, sobretudo, pessoal punitivista, ou, né, quando quem está na berlinda, né, o inimigo nosso que eu digo da esquerda, aí critica-se, né, o ministro Gilmar. Mas, enfim, não acho que tenha sido uma decisão absurda, não, né? Queria ver o Queiroz preso, queria, eu não soltaria, mas não se trata de uma decisão estapafúrdia, não. É a minha opinião em relação a isso. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, muita gente comentando. Aqui a Regina, pelo Twitter, diz que é muito coerente. Aí tem um bolsominion aqui que acabou de ser bloqueado já. Aqui o José Ventura dizendo, olha, suas análises são fundamentais, você merece voltar à Câmara dos Deputados. Deixa eu ver. Aí a TT Murta diz que coerência tem em deixar uma pessoa presa por conta de um shampoo. A Érica Jardim é que as pessoas já conhecendo a questão da legalidade, né? Não foi o Gilmar que manteve alguém preso por conta de shampoo, não. Não ele. Mas aqui, no caso, as pessoas estão comentando aqui que a legalidade é uma desconstrução da forma de agir da Lava Jato, né? Essa é uma perspectiva aqui que... É isso que eu sempre, né? Às vezes, meus amigos, amigas, até gente que admira meu trabalho e tal, mas me critica pelo fato de eu ter esse tipo de posicionamento. A gente não pode... Só quando são os nossos é que nós criticamos a ilegalidade da prisão, né? Quando se trata de outros, quando se trata de inimigos, né? Não.
a lei, ela deve funcionar para todo mundo. Não se pode utilizar o processo, né? Bom, quando for o Lula, eu vou utilizar de uma forma como eles fizeram, né? Agora, a gente não pode fazer igual. Né? Não pode fazer igual. Que perde a credibilidade, perde a autoridade. Isso mais à frente, depois, algumas dessas medidas podem ser, inclusive, prejudiciais à investigação, né? Porque isso tudo pode ser anulado. Então, eu repito, a decisão do ministro Gilmar não é absurda, não. É coerente com o que ele pensa. E absurda não é. E o Adi, é bom comentar que essas ilegalidades elas vêm sendo perpetradas contra o povo negro e pobre desse país há muitos anos. Então, os advogados como você, que têm uma militância pelos direitos humanos, que sabem como o direito penal do inimigo é utilizado nesse país contra a população preta, contra a população favelada, pobre, viu chegar em outros estratos sociais esse modus operandi. E é preciso reverter isso não só para os nossos ou para... Nesse sentido, o ministro Gilmar, ele tem quando cai na mão dele esse tipo de processo, né, em que as pessoas são perseguidas ilegalmente, ele anula a prisão, mas não soltar. Tem que se reconhecer isso. Enfim, tem pergunta aqui, eu acho que vale a pena, porque eu não sei qual era a implicação, mas existia um ministro responsável por recursos da Lava Jato, então por isso não caíram recursos do Lula no Gilmar Mendes, é isso? Informa aqui porque a Maria José pergunta, queria que o Gilmar garantisse a suspeição do Moro quanto antes, e a Rosângela pergunta, por que não atuou no caso do Lula? Não, porque ele não era o juiz responsável, só por isso. Né? Porque no processo, no processo nos tribunais, ele é distribuído a um relator, por sorteio. Quando a Câmara ou a turma que pertence a esse relator está preventa, né, esse relator está prevendo também. É o caso lá do Gebran Neto no TRF da 4ª Região, é o caso do Félix Fischer no STJ, é o caso do Edson Fachin no Supremo. Esses três estão preventos para os processos da Lava Jato nos seus respectivos tribunais. Então, sempre eles é que vão, primeiramente, decidir sobre isso, sobre aquilo, até que a turma ou o pleno, né, do tribunal venha se reunir para manter ou revogar a decisão adotada pelo relator. É isso. Então, Perfeito. para o presidente Lula, Gilmar não podia fazer nada porque não era ele o relator. Uhum. Vai julgar, ele vai participar do julgamento do habeas corpus que se pede o reconhecimento da suspeição do Sérgio Moro. Como ele, na semana passada, o retrasado, votou para mandar desentranhar dos autos do processo essa delação ridícula do Palocci, que o Moro utilizou no processo eleitoral para prejudicar a campanha do PT. Que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. O Adi, depois tem para você, se você já leu, você comenta, o Baldo Duenhas, ele diz assim, você conhece o livro Princípio do Livre Conhecimento Motivado? Isso. Ele disse que o Alberto Carlos, o cientista político, comentou sobre ele hoje. Vamos lá. O Adi, eu queria que você comentasse agora um fato que tem movimentado os meios da esquerda durante essa semana, na segunda-feira, o ex-presidente do PT, o Zé Disseu, o José Genuíno, vários ex-presidentes partidários, o Rui Falcão, enfim, assinaram uma nota pedindo para que o PT revisse a decisão de manter o apoio do partido a um prefeito que está buscando a reeleição aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no município de Belford Roxo, que é um bolsonarista, um sujeito chamado Vaguinho, né? E houve toda uma repercussão aí, uma mobilização por uma coerência partidária. Você já participou, né? Escreveu os recursos tanto na instância estadual quanto nacional. Tem contato com a companheirada lá, que desde o PED a gente já tem problemas. Queria que você comentasse um pouquinho. Não, acho que essa questão repercutiu muito, né? Caso ainda haja alguém que não tenha acompanhado, não tenha entendido, o processo de escolha
para as pré-candidaturas, né, às eleições majoritárias, né, quando aconteceu em Belford Roxo, o Diretório Municipal, por maioria, decidiu que o PT não teria candidatura própria e apoiaria a reeleição do atual prefeito de São João de Belford Roxo, né, conhecido como Vaguinho. Esse Vaguinho é inimigo do PT, né, das políticas do PT. Ele, há 1 ou 2 meses atrás, ele tentou impedir a expansão do campus do IFE, lá na cidade de Belford Roxo, né? O pessoal teve que ir a juízo, teve que ir na justiça, né, para impedir, né, que isso acontecesse, né? Ele mandou projeto de lei para a Câmara de Vereadores de lá, praticamente erradicando o IFE lá de Belford Roxo. Né? E então essa decisão do Diretório Municipal, e é bom que se saiba, né, que uma companheira de nome Tainá, uma mulher negra, militante do PT, né, ela havia se apresentado, né, havia apresentado seu nome para ser pré-candidata. E foi desconsiderado isso, se resolveu apoiar esse Vaguinho, que, além do mais, é um bolsonarista. E essa decisão foi mantida pelo diretório estadual, houve recurso dessa decisão, foi mantida, né? E recorresse ao diretório nacional, que manteve também. Embora em decisão apertada, foi 29-25, com 11 abstenções, essa decisão foi mantida, né? E amanhã será julgado na executiva do Diretório Nacional um pedido de reconsideração, né, tendo em vista a repercussão negativa que isso está trazendo, né, no seio da militância e para fora do PT, no campo da esquerda, né? Então vai estar se pedindo a reconsideração e a executiva vai decidir sobre isso amanhã. O mais importante é que esse tipo de decisão, né, desanima a militância do PT. E não desanima só lá em Belford Roxo, não. Né? Isso acaba prejudicando outras candidaturas do PT, inclusive para fora do Rio de Janeiro, para fora do estado do Rio de Janeiro. Dá a impressão de que o PT, o que eu mais ouço, o PT não aprendeu a lição, continua fazendo esse tipo de aliança, e fazer aliança com o nosso inimigo mortal, pô, né? Sujeito ligado a Bolsonaro. Quer dizer, esse Flávio Bolsonaro da rachadinha teve lá em Belford Roxo essa semana, tem vídeo gravado, um rasgando seda para o outro, prefeito para ele para o prefeito, ele fazendo questão de dizer que a mulher dele, que é deputada, é da base do governo Bolsonaro. Pô. Então, isso traz tanta gente que fala comigo, olha, assim eu não fico no PT, né? Gente que se desanima, olha, eu não vou fazer campanha esse ano, né? Por conta desse tipo de comportamento. Que também não acontece só lá em Belford Roxo, não. Né? Não acontece só em Belford Roxo. Belford Roxo é o caso mais emblemático. Então, eu espero que amanhã, né, isso mereceu tanto repúdio, né, que obrigou a 6 ex-presidentes do PT, Zé Disseu, Zé Genuíno, Rui Falcão, quem mais? Tarso Genro, quem mais? 6 ex-presidentes. Faltando aí 1 ou 2, enfim. Soltaram uma nota repudiando essa decisão e pedindo a reconsideração dessa decisão. E isso vai ser, né, apreciado amanhã pela executiva, que eu espero que reconsidere, né, para o bem do partido. Né. E a turma que defende isso faz, normalmente, um comportamento autoritário, sequer fundamenta, né, sequer se coloca ou tenta convencer quem é contra, né? Pelo menos expor os argumentos, por que está se adotando esse tipo de atitude lá, mas não. O diretório municipal tem autonomia, ninguém pode mandar no diretório municipal de São João de Meriti, se eles acham que tem que fazer aliança. Não é assim, não, pô. Tem imagem do partido, tem uma própria resolução do Diretório Nacional que impede, né, que o PT faça aliança, né, nesse campo com relação ao bolsonarismo, é expresso, né?
não desafia sequer a interpretação, e, no entanto, o próprio Diretório Nacional adota uma medida que contraria a sua própria resolução. Isso confunde as pessoas, desanima, né? Eu espero que amanhã essa decisão seja revista e seja reconsiderada. Como é que está aí, Renan? Muito bem, temos aqui vários companheiros e companheiras, a Natália Severo de Campos Juarez de Melo de Imbituba, Santa Catarina, o Vicente Filho do Distrito Federal, o Gilmar Epifânio de Cuiabá, ele está sempre aqui com a gente, o Gilmar Rocha da Asa Norte em Brasília, a Yara Pinto, querida Yara, que também está sempre com a gente. Aqui, o Adi, já vou deixar aqui para, não é o próximo ponto, mas para a gente já também ter registrado aqui, que a Lourdes Rosa, ela pergunta se não seria o caso da Câmara ouvir esses delatores para saber como são extraídas essas delações. Né? Mas a gente já volta ao tema das delações hoje. E eu vou pedir para você comentar agora com a gente sobre a última pesquisa do Datafolha. O bolsonarismo está em festa, né? A avaliação do governo Bolsonaro foi a melhor desde que ele iniciou o governo, mas é preciso avaliar quais são as condicionantes conjunturais e as perspectivas de longo prazo. Mas tem um sinal amarelo para a esquerda aí, né? Olha, eu acho que essa pesquisa, ela acabou trazendo surpresa onde não devia trazer surpresa. E por que trouxe surpresa? Porque muita gente assim estava convencida, né, por análises precipitadas, de que Bolsonaro não chegaria ao final do governo, né? Ou, pelo menos, que Bolsonaro, a popularidade dele, né, que vinha se mantendo mais ou menos naquele negócio de 25%, 30%, né, iria despencar por conta do comportamento dele, por conta do não enfrentamento, né, com a pandemia. O país está derretendo. Só que as coisas não são assim, né? As coisas não adianta torcida, né? Nós não estamos com capacidade de mobilização exatamente por conta da pandemia, então nós não podemos ir para a rua, né, gritar fora Bolsonaro. E o Bolsonaro, sobretudo a partir da prisão do Queiroz, o que ele fez? O maior opositor do Bolsonaro era ele próprio, com as sandices que ele falava, com, né, ele quase perdeu a base de apoio que o levou ao Palácio do Planalto, né, com aquela história de fechar Supremo, fechar Congresso, né, participando de atos, né, antidemocráticos, atos de absoluta, né, insanidade, né, insuflando as pessoas a fazerem isso, inclusive não se protegendo, né, do vírus. Né. Então, quando o Bolsonaro parou com isso, quando ele fechou a boca, ele se recolheu, pronto. E mais, ele acertadamente, né, do ponto de vista dele, colocando aqui o lugar dele, acertadamente, ele resolveu fazer política, e a política, como sempre se fez aqui no Brasil, que ele repudiava. Falsamente repudiava, não? Para ganhar a eleição, ele resolveu dizer que ele era um novo na política, que não compactuaria com velhos métodos, que ele voltou, não que ele tivesse deixado de adotar, mas assumiu, né, que está adotando a aliança com o Centrão. Né? Então, ele estendeu a ponte ao Centrão, né, para ter governabilidade lá no Congresso Nacional, e resolveu fazer, ainda que com muita discrição, para alguma política pública. Está inaugurando obras, está entregando obras que foram inauguradas por nós, que nós começamos, que nós desenvolvemos. Ou seja, os governos do PT. E não tem jeito, pessoal. Quem capitaliza é quem entrega. Quem capitaliza é quem entrega. Né? Ele botou o ministro do interior dele, que pouco aparece, né? Mas é um sujeito que está mostrando uma certa eficiência. Está inaugurando essas obras lá pelo Nordeste. Ele resolveu disputar com a gente o eleitorado do Nordeste. Né? E essa renda básica, essa renda emergencial, esse auxílio emergencial, ele capitalizou, ele era contra,
depois disse que daria R$ 200, e o Congresso Nacional é quem deu, mas quem é que entrega? É o governo, não é o Congresso. Né? A oposição tinha proposto R$ 1.000, mas ninguém sabe disso, ninguém lembra disso. Né? Quando recebe, está lá a chancela da Caixa Econômica Federal, etc. E ele fala, ele se comporta de uma maneira que parte da população se identifica, né, com esse modo dele de ser. Né? Então, esse aumento aí ainda não foi nada de. Mas, para quem esperava uma queda vertical, causou decepção, que, ao contrário, a popularidade dele aumentou. Mas isso não deve causar surpresa, o que a gente tem que continuar fazendo é oposição ao governo dele. Né? E a esquerda tem que colocar a mão na consciência. A esquerda tem que entender que sem tática, sem estratégia, sem disposição para o enfrentamento duro, né, ao governo dele, nós não vamos sair do lugar. Está, né? Muito difícil, é verdade. Né? Nós temos aí agora, a oposição não pode se resumir a meia dúzia de deputadas combativos. Né? Agora, é difícil fazer hoje oposição exatamente porque o nosso tipo de oposição, a nossa maneira de fazer oposição é na rua. Né? E nós não estamos podendo ir para a rua. Né? Ninguém quer ser contaminado por esse vírus. Mas isso não é motivo para entrar em desespero, isso não é motivo para ficar chorando debaixo da cama, isso é motivo ao contrário. A gente entender que nós estamos ainda aquém, né, daquilo que se espera de nós. Nós temos que nos apresentar, eu tenho batido nesse mantra aí há muito tempo. Nós temos que nos apresentar à população brasileira com um programa, né, com estratégia e com tática. Um programa que dê conta de como o Brasil está e vai piorar depois quando se fizer o balanço dessa pandemia. O desemprego nas alturas, né? a Amazônia sendo devastada, enfim, o Brasil derretendo, o país derretendo. Né? E a gente não pode ficar só no plano da retórica, nós temos que nos apresentar para a população exatamente o que nós estamos propondo para enfrentar esse quadro. Então, essa pesquisa do Datafolha não me causou surpresa, não. É importante dizer que parte disso relacionado aos R$ 600, o Bolsonaro sequer queria que o valor fosse esse, né? Ele queria que fosse R$ 200. Exatamente. Destacar isso. Quando chega lá na casa das pessoas, quando chega na conta bancária, chega pela Caixa Econômica Federal, que é do governo. Sim, sim. Ele acaba capitalizando. Muita gente falando aqui, vou até colocar aqui o destaque da Cacau. Você precisa voltar para o parlamento, faz a diferença. Hoje tem, especialmente, sempre tem esse tipo de comentário, mas hoje muita gente aqui, Ed, ó, você é muito benquisto, viu? Obrigado. Tem um pedido aqui, Ed, que eu vou pedir. Tem um pedido de comentário aqui. Cadê? Foi um comentário do Twitter, um companheiro que está no Twitter aqui. Ele pediu para você falar. E eu vou colocar o comentário dele na tela, porque outras pessoas também pediram, está fora da nossa pauta, mas como as pessoas têm você como fonte de informação nesse caso, vai aí o Gabriel demandando pelo Twitter se você tem alguma novidade sobre a votação da suspeição do Moro. Olha, o ministro Gilmar Mendes, ele assumiu a presidência da segunda turma, então quem pauta é ele, que também havia pedido vista desse processo quando o julgamento foi interrompido há mais de um ano atrás, em junho do ano passado. Né? E o ministro Gilmar, ele insiste na tese de que o julgamento deve ser presencial, tendo em vista presencial, ou seja, julgamento real, e não julgamento virtual. Né? Com que eu também concordo. Eu acho que, sobretudo o processo penal, né, ele tem que ser presencial. Né? Só que nós temos aí a pandemia, né, e isso vai fazendo com que o tempo passe e esse processo não é pautado. E há também uma situação que pode se configurar, que o ministro Celso Mello ele se aposenta em outubro, né, a aposentadoria compulsória,
e parece que ele vai ter que submeter a uma nova cirurgia. Né? Ele já tinha ficado afastado, já havia ficado afastado tempos atrás por conta de uma cirurgia no quadril e parece que vai ter que voltar a fazer cirurgia, o que também é um fator de atrapalhamento. Né? Então, eu não sei exatamente, eu não tenho novidade, né? Eu não sei como é que isso vai ser, como é que isso vai ser resolvido. Eu acho que o julgamento poderia ser presencial com as medidas de segurança que poderiam ser adotadas, fazer o julgamento no plenário maior, né? Não no plenário da segunda turma, mas onde o pleno se reúne, sem presença de público, né? Só dos advogados, né? E com as medidas de segurança que estão sendo adotadas hoje em dia, né? Máscara, medidas de higienização, enfim. Né? E os advogados, a acusação e a defesa. Eu acho que poderia ser assim. Agora, enfim, eu não sei. O que eu sei também é quando o noticiário aparece. Né? Então, vamos ver aí esses dias. Né? Espero que isso seja pautado logo, porque os elementos para considerar Moro suspeito já estão mais do que dados. Né? Eu tenho assim muitas esperanças, fundadas esperanças de que a condenação, né, do presidente Lula, né, vai ser anulada por conta da suspeição do Moro, no que automaticamente ele estaria reinvestido dos seus direitos políticos. Né? É o que o povo brasileiro espera. Tem um comentário aqui. Antes o Gabriel disse que é de São Paulo, agradeceu, né, pela resposta. E a Neuza pergunta se nós não estamos um pouco atrasados na nossa reinvenção, que você comentou um pouco. Não entendi. Atrasado em relação a quê? A reinvenção do partido da esquerda nesse momento de pandemia e de uma ofensiva. Né? Acho que se eu usei o termo reinvenção, mas não é exatamente reinvenção, é atitude, né? A atitude que se deve esperar, a atitude que se espera de um partido, de um movimento de partidos de esquerda. Né? Programa, propostas, enfrentamento. Isso, infelizmente, a esquerda não está fazendo. Diga-se, repito, né, que é um momento muito difícil, porque o fator rua, que é um fator fundamental para nós, não está podendo ser utilizado por conta da pandemia. Mas, ainda assim, né, a esquerda tem que parar com a lamentação, com o chororô e fazer política de enfrentamento, né, com discernimento, com programa, né, né, que ela apresente para tirar o Brasil desse lamaçal em que o Bolsonaro enfiou o país, né, e com tática, com estratégia, enfim. Agora, isso não está acontecendo. Né? E estamos atrasados, sim, muito atrasados. Né? Atrasadíssimos. Até porque esse ano temos eleição, 2022 vai ter eleição, e afora isso, o Brasil está derretendo. Bem, vamos lá, Ed, talvez a nossa pauta principal hoje aqui, que movimenta as últimas horas e durante a semana também, primeiro a desmoralização da delação do Palocci, né? A própria Polícia Federal indica que a delação parece que foi um emaranhado de pesquisas feitas na internet de notícias lá, ou seja, ele procurou dar verossimilhança ao que ele falava, citou que reuniões à beira da piscina do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, enfim. Mas as investigações dão conta que não houve, né? Não há nenhuma comprovação, nada de novo que possa colaborar com o que ele acusa do Lula ali na relação com o BTG Pactual. Além disso, também em delação, coisa que o Grupo Globo adora repercutir, né? Ele adora. Se tem delação contra o PT, então é só olhar, e aí dá até para pegar como exemplo essa delação do Palocci, como eles colocam em grande destaque. E aí o doleiro dos doleiros, o Messer, que o Adi, veja, ele nessa delação, ele concordou em devolver R$1 bilhão. Esse não é um doleiro pequeno, não. Né? Para ele ter direito à delação, ele está pagando R$1 bilhão.
E ele informou que entregava pelo menos 3 vezes por mês, quase que semanalmente, na sede da Globo, entre 50 e 300 mil dólares. Então, com contas rápidas aí, certamente mais de $1 milhão ele informa que entregava lá na sede da Rede Globo. E essas delações, no caso, uma desmoralizada e uma outra atingindo um dos órgãos principais promotores das delações contra o PT e o presidente Lula. Olha, em relação ao Palocci, aliás, bom que se diga, né? O Palocci ficou numa situação bem melhor que a do Doleiro. O Palocci embolsou 30 milhões de reais. A delação premiada do Palocci permitiu que ele se mantivesse com a módica quantia de 30 milhões de reais. Palocci, ele se tornou um pobre coitado do ponto de vista moral, né? Palocci foi preso preventivamente. É a velha, o método Lava Jato, né? O método que deu certo para a Lava Jato. Prisão preventiva combinada com delação. Prende, delata. Prende, só sai depois que delatar. Senão fica mofando lá o resto da vida na cadeia. Quando não ameaçam colocar pai, mãe, filho, mulher, marido, etc, etc. Né? Então, Palocci, ele se tornou, ele na época da ditadura, né, chamava-se de cachorro, né? O sujeito que se passava preso, né, e se bandeava para o lado da repressão e passava a ser um colaborador, né? O Palocci é o cachorro dos tempos atuais, é o cachorro da Lava Jato, né? Mas era tão servil que não era levado a sério. Essa delação que ele fez, ele tentou fazer com o Ministério Público. A Vaza Jato, né, divulgou diálogos dos procuradores, né, comentando na oportunidade, dizendo, pô, ele não prova nada, não tem um indício de nada. Na verdade, segundo os procuradores da República de Curitiba, né, ele faz pesquisa na internet e sai falando, e inventa história. A Polícia Federal topou fazer a delação, já que o Supremo havia consolidado o entendimento de que a Polícia Federal poderia também, além do Ministério Público, processar a delação. E o Palocci fez com a Polícia Federal. Ontem, a Polícia Federal vem e diz, olha, essa delação não vale nada, porque não veio acompanhada de rigorosamente nenhum indício de qualquer coisa que pudesse, até mesmo, bom, vamos prosseguir a investigação, né? Só que ele só chega a essa conclusão agora, né? O Moro, como se sabe, utilizou essa delação depois do processo, depois da instrução do processo, vazou essa delação na época da eleição de 2018 para prejudicar, como prejudicou a campanha do Haddad, favoreceu Jair Bolsonaro. Então, isso mostra, né, como a Lava Jato procedia e como ela procede. Agora, quem vai devolver os prejuízos morais e políticos que o presidente Lula teve, que o PT teve? Não devolve. A eleição já passou. Nós já perdemos a eleição. Ah, se não tivesse sido isso, nós íamos ganhar? Não sei. Talvez não, mas isso ajudou na vitória de Bolsonaro. Pelo menos, com certeza, ampliou, né, a intenção de votos, né, e a efetiva votação dele. É mais um elemento para o habeas corpus que vai ser julgado, espero eu, nos próximos dias, nas próximas semanas. O que pede o reconhecimento da suspeição do Sérgio Moro. Então, nós estamos vendo aí como o método Lava Jato hoje começa a ser desnudado. Agora, tardiamente, né? O prejuízo
Porque o serviço sujo para o qual a Lava Jato foi montada, né, serviço sujo, não é para combater corrupção, coisa nenhuma, para impedir que lideranças populares continuassem governando o país. Isso os Estados Unidos não queriam mais, como a hipótese de ganhar nas urnas, né, era uma hipótese improvável, resolveram ganhar no tapetão, resolveram usar o processo para perseguição política. E agora está aí. Toda aquela repercussão da chamada delação do Palocci, na verdade, foi um teatro armado para ajudar Bolsonaro a ganhar as eleições. E as delações, respondendo a alguém aqui que... Eu ainda estava lá na Câmara quando a gente tentou organizar uma CPI das delações, a indústria das delações. Obviamente não conseguimos. A Lava Jato ainda era bastante forte naquela época, né, quando eu... meus últimos dias na Câmara. Agora, nós estamos tentando a CPI da Lava Jato, né, da Lava Jato como um todo. Só depende, como sempre, do Rodrigo Maia. O número de assinaturas já existe, né? Só depende. E, claro, se houver essa CPI, o capítulo das delações vai entrar, óbvio, que ele é... Esse é a pedra de toque da Lava Jato, né? Delação. Delação. Delação que, embora não seja prova, é um meio de obtenção de prova, ela foi utilizada à larga, né, pela Lava Jato, combinando com prisão preventiva. E, por falar nisso, né, essa semana também se sabe que o doleiro, o chamado doleiro dos doleiros, Dario Messa, delatou a Globo, né, dizendo que entregava propina no valor de $300 mil por mês durante não sei quanto tempo, 20 anos, né, aos irmãos Marinho. $300 mil. Isso hoje está em torno de mais de R$1 milhão, né, por mês. Né? E nós lembramos aqui, muita gente está lembrando, como é que a Globo tratava a delação quando era contra o PT e contra o Lula. Tratava como verdade. Né? Nunca cobrou provas. Né? A delação em si era uma prova. A palavra do delator contra nós bastava. Tinha credibilidade. Né? Agora, quem vem falar em prova, quem vem dizer que o doleiro não apresentou prova, a Globo. Então, não somos só nós, quando a gente está falando aqui de Belford Roxo, não é só o PT que tem que aprender, não. Essa turma que namora com fascismo, que tira da caixinha esse tipo de gente como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, etc., mais à frente pode se tornar vítima deles. Né? E agora está aí. Vai acontecer alguma coisa com os Marinhos? Não. Né? Mas a reputação da Globo, que nunca foi boa, que já não era boa, né? Ela despenca a ladeira abaixo. A Globo hoje, ela não tem mais o poder que já teve. E nesse sentido, quem colaborou para isso foi o próprio Bolsonaro. Está enfrentando a Globo, né, como nós nunca enfrentamos. É claro que eu não defendo aqui nós adotarmos o estilo Bolsonaro, estilo autoritário, estilo fora da lei, etc., mas da nossa parte faltou, né, uma coragem maior para enfrentar o império da Globo. Está aí. Né? A Globo hoje, acho que não elege um síndico de prédio. Já derrubou o presidente, já deu golpe, já fez isso, já fez aquilo. Né? Repito, sinceramente, acho que não vai acontecer nada aí com os irmãos Marinho. Né? Esse sujeito, esse Dario Messa, provavelmente não tem prova de coisa nenhuma do que ele alega, né? Mas, quando era contra nós, repito, valia. Agora, como é contra a Globo, como é contra aliados, etc., aí não vale mais. Aí a Globo, cadê as provas? Né? Coisa que ela nunca fez quando se tratava de uma liderança nossa, quando se tratava do presidente Lula, quando se tratava do PT. Aí a Globo provando, né, do veneno que ela ajudou a destilar. Aí, né? Então, isso mostra que nós temos encontrar meios e modos e consolidar um cenário político em que nós redesenhamos o sistema de justiça brasileiro. O papel do Ministério Público, o papel do Judiciário,
não pode continuar dessa maneira, né? E acho que isso vai acabar acontecendo porque não se pode aceitar que no lugar, vestindo a toga de juiz, esteja um justiceiro, né? Acima do bem e do mal, e que, na verdade, é tão corrupto quanto. Né? Porque quem corrompe para combater a corrupção, né, corrupto é. Né? Então, esses episódios aí do Palocci e da Globo dão bem a mostra disso. Como é que tá aí, Renan? Pessoal aqui corroborando, né, essa perspectiva da Globo, que sempre mentiu junto com a Farsa Jato. E vamos ver, você chegou a ver se a Globo repercutiu a decisão da Polícia Federal? A decisão não. Soltou uma nota lida lá pelo inefável, né, detetive William Bonner, dizendo isso. Que mentira, que o sujeito não prova não. Não, eu sei, mas eu falo agora se eles estão repercutindo que a Polícia Federal, a delação do Palocci, se eles estão dando o mesmo espaço e destaque. Claro que não, claro que não. Não, claro que não. Olha só, isso é outra. Isso aí é uma afirmação baseada em fatos, é uma afirmação empírica. Né? Condenação, investigação, condenação, isso dá manchete. A absolvição dá no máximo quando acontece nota de rodapé. Então, essa é a lei. A lei não escrita. Condenação, você vai. Todo mundo aí lembra, né? Como as pessoas iam para o Jornal Nacional com pipoca e cerveja ou Coca-Cola para assistir a mais um escândalo fabricado pela Lava Jato, divulgado pela Globo, que era um braço da Lava Jato. Né? Ou a Lava Jato era um braço da Globo, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Porque era o PT que estava na berlinda. Você lembra daqueles dutos, né? Aquelas ilustrações, dutos de dinheiro, né? Dutos de petróleo. Na verdade, não saia petróleo, saia dinheiro. Né? E com um escândalo, né? Assim como esse do Dario Messer, contra Lula, não tinha prova nenhuma, e a Globo nunca cobrou. Né? Então, isso dava repercussão. Agora, né? Condenação dá repercussão. Acusação dá repercussão. Absolvição não dá. Né? Então, veja, agora nos últimos dias, né, tivemos a notícia. O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, foi investigado por 6 anos, foi massacrado, linchado moralmente, prejudicado politicamente, perdeu uma eleição por causa disso, para que a Polícia Federal, ao final, dissesse, pedindo arquivamento, porque não havia provas. 6 anos de investigação. É isso aí. Isso é a Lava Jato. Isso é a Globo. Né? E mais, né? Esse Dario Messer não foi só a Globo, não. Ele delatou, ele fez referência ao, digamos, decano da Lava Jato, de nome Januário Paludo, dizendo que Januário Paludo recebia propina. Isso numa conversa gravada pelo próprio Ministério Público, um diálogo gravado entre a namorada e o Dario Messer, em que ele dizia, olha, eu pagava lá. Não foi delação, não. Né? Delação, o cara pode mentir, como muitas vezes mentem, né? Ou não provam. Nesse caso, foi uma conversa que faz o Ministério Público, que faz a Procuradoria-Geral da República, arquivo. Nem abriu investigação contra o Paludo. Porque aí são 2 pesos, 2 medidas. Né? Exigência de prova só vale para eles. Quando é para os outros, quando é para o PT, quando é para o Lula, não precisa de prova. Basta a palavra de um bandido, né? De um delinquente, tipo Palocci, para fazer valer como verdade. É o que... Assim as coisas andaram aqui no Brasil. Como é que está aí, Renan? Bem, algumas pessoas aqui reafirmando, né, a questão da Globo, a faísca da Lava Jato, muitas pessoas reconhecendo aqui da tentativa da atuação lá da investigação das delações, que você teve ações em relação a isso na Câmara dos Deputados quando foi deputado, e eu queria que você aproveitasse só para comentar, para ir caminhando para o encerramento, Edi,
A TT Murta, ela pergunta aqui, quem vai indenizar o Lula pelos erros da Lava Jato? E aí, a gente que já está com 55 minutos, você vai já encaminhando aí para o encerramento da nossa transmissão. Olha, só se as coisas mudarem muito aqui no Brasil, com relação de força, a rigor ninguém. O presidente Lula vai ficar com prejuízo. A rigor ninguém, né? O presidente Lula, ele teria todas as condições, sobretudo se o Moro for considerado suspeito, né, de pedir uma indenização à União Federal pelos gravíssimos prejuízos que uma decisão proferida por um juiz que não poderia julgar o seu processo. Aliás, não é só o juiz, a suspeição não é só do Moro, não. Recai sobre toda a República de Curitiba, os procuradores também, que não tinham qualquer isenção. Então, o primeiro passo vai ser anular a decisão, depois vai ser anular toda a investigação. A investigação não presta, porque ela foi montada não para apurar a verdade, foi montada para condenar. Esse era o método Lava Jato. Lava Jato não estava ali para julgar, o Moro não estava ali para julgar, estava ali para condenar. Porque qual é a tarefa de um juiz? A tarefa de um juiz não é julgar, não é condenar nem absolver. A tarefa do juiz é julgar, de acordo com a prova dos autos. Há provas, condena, não há provas, absolve. Ponto. Então, o que o Moro não queria saber era de prova. Quando ele achava que tinha que montar alguma coisa, ele montava uma farsa. Ele combinava com a acusação. Isso a Vaza Jato demonstrou com todas as tintas. Né? Não havia distinção ali na Lava Jato entre acusação e julgador. O verdadeiro coordenador da Lava Jato chama-se Sérgio Moro. Não era o Dallagnol. Era um ventríloco. O coordenador chamava-se Sérgio Moro. Esse coordenava a Lava Jato. Esse orientava. Esse dizia, olha, não manda aquela procuradora amanhã para tomar depoimento não, que ela é muito fraca. Olha, eu vi um aí que vai apresentar documentos, né, que vai incriminar toda a família do Lula. Né? Então ele montava provas, né, ele indicava provas para acusação. Olha, poxa, está muito tempo aí sem uma operação, né? Quando é que vocês vão fazer? Olha, muda, faz essa primeiro e faz aquela depois. Era assim, Moro dando. Por enquanto, isso vai ficar por isso mesmo. A não ser que se resolva ir a fundo. E daí, se essa CPI da Lava Jato sair, isso teria um papel muito importante, porque todo aquele acervo gerado pela Vaza Jato poderia ser submetido a uma perícia, né, que deixasse de tratá-la como prova ilegal e passasse a tratá-la como prova legal, prova legítima. Isso poderia, inclusive, levar Moro, Dallagnol e Caterva e companhia tratar das grades. Mas vamos ver. Não sei se o cenário político brasileiro chega a tanto, se desenvolve dessa maneira. Vamos ver. E aí, Renan? É isso então, né? Vamos caminhando aqui, completando 1 hora. Tá bom, pessoal, já conversamos bastante, né? Enfim, mais uma vez aí, obrigado aí pela paciência aí de estarem conosco até agora. Né? E vou reiterar aí o pedido, né? Vamos no YouTube, dar o like, se inscrever no canal, curtir o vídeo, quem estiver no Facebook, né? Vamos compartilhar, comentar, curtir, né? Vamos fortalecer as nossas redes, fortalecer os nossos canais, fortalecer as nossas páginas aí para fazer frente ao fascismo também nas redes sociais. Tá, pessoal? Então, no próximo domingo a gente volta e amanhã eu estarei de volta com vocês com mais um AD 8h30. Tá no YouTube, tá? Um abração, boa noite. Tchau.